Boa noite, irmãos. Graça e paz, prosperidade a todos. Queridos, hoje eu irei estar falando sobre Tiago, capítulo número 4, verso do 13 ao 15, que diz assim: Agora escutem, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos a tal cidade e ali ficaremos 1 ano fazendo negócios e ganhando muito dinheiro. Vocês não sabem como será sua vida amanhã, pois vocês são como uma neblina passageira, que aparece por algum tempo e logo depois desaparece. O que vocês deveriam dizer é isto: se Deus quiser, estaremos vivos e farei isto ou aquilo. Queridos, Deus está falando aqui que a nossa vida ela é passageira. Nós não sabemos do nosso futuro. A nossa vida é como uma neblina passageira, ou seja, nós não sabemos do nosso futuro. Porém, nós temos muitos planejamentos para o futuro. Porém, não sabemos se estaremos vivos daqui 2 horas, se estaremos vivos amanhã, se estaremos vivos ano que vem ou em 2023. Ou seja, nós devemos viver cada dia pacientemente. Não devemos ficar sempre olhando para frente, sempre olhando para o futuro, como se nós só vivêssemos do futuro. Não, nós temos que viver agora, porque nossa vida é como uma neblina passageira. Nós não sabemos se estaremos vivos amanhã, nós não sabemos se estaremos vivos daqui a um mês, nós não sabemos de nada. Por isso que nós devemos sempre aproveitar as oportunidades que nós temos. Se nós temos uma oportunidade de estar dando uma palavra na igreja, de estar louvando ao Senhor na igreja, de estar fazendo qualquer uma outra coisa, nunca deixe de fazer isso amanhã, porque o amanhã pode ser tarde. O amanhã pode ser muito tarde. Às vezes você pode nem estar vivo amanhã. Você pode acabar morrendo e você nem ter feito isso. E aquilo, a maioria das vezes, pode ter sido a vontade de Deus. Se Deus falar para você fazer tal coisa, nunca deixe para amanhã ou para mais tarde. Sempre faça naquela hora, porque nós não sabemos se estaremos vivos mais tarde, se nós estaremos vivos amanhã, ou se nós estaremos vivos ano que vem. Queridos, a palavra de Deus, não só a palavra de Deus, ela tem 3 objetivos. Quais são esses 3 objetivos? Começo, meio e fim. Igual nossas vidas normais. A vida espiritual não é tão diferente assim como a nossa vida normal. Por isso que tem começo, meio e fim. Nós temos sempre esses 3 objetivos. O começo, vou dar um exemplo. O começo pode ser aquela pessoa que ela acabou de se batizar, pode ser aquele crente novo, que ele começa orando, começa jejuando, começa lendo a palavra, começa firme com Deus mesmo. Ele ora, ele vai ter a resposta. De repente ele está precisando de uma porta de emprego, Deus vai lá e abre. Muitas das vezes ele está precisando de um milagre na vida dele ou dela, Deus vai lá e concede esse milagre. Esse é o começo. Vamos supor, eu vou dar um exemplo do meio. O meio é aquele crente que ele começa engrenando, começa lendo a palavra, jejuando, começa firme com Deus. Porém, ele não segue direito. Por exemplo, ele lê a palavra hoje, na semana que vem ele já não lê, daí depois ele lê na outra semana, ele ora 1 vez por mês, jejua 1 vez por ano ou 2 vezes por mês, daí vai ficar complicado. O fim é aquela pessoa que ela não ora, ela não jejua e não tem leitura bíblica o ano inteiro. Porém, ela quer muito aquela coisa e ela ora, porém, ela não tem a resposta de Deus. O que vai acontecer? Aquela porta que ela quer ou aquele milagre que essa pessoa quer, ela não vai ter. Por quê? Porque ela não lê a Bíblia,
ela não ora, ela não jejua. Em quem ela vai culpar? Ela vai culpar Deus. Por quê? Porque Deus não fez o que essa pessoa queria. Mas a pessoa, ela esquece que ela não leu a Bíblia, ela não ora e ela não jejua. Queridos, não adianta nada você querer alguma coisa, você querer uma porta de emprego, você querer um milagre, sendo que você pula uma desses três objetivos, começo, meio e fim. Se você começa no começo, não tem como você pular o meio e você já ir direto para o fim. Não tem como. Da mesma maneira que não tem como você começar o começo, ir para o meio e pular o fim. Ou você começar o começo, você começar no começo, ir para o meio e pular o fim. Não tem como, queridos. Não tem como. Nós sempre temos planejamentos, sonhos, um monte de coisas para o futuro. Porém, a gente não sabe se a gente vai estar vivo ou não. A gente também não sabe se isso realmente vai acontecer, aquilo que a gente tanto deseja. Por dois motivos. Primeiro, por conta que a gente não sabe se a gente vai estar vivo. E segundo, se você é aquela pessoa que você não ora, que você não jejua e você não tem leitura bíblica, não, vai ser praticamente impossível para que Deus possa realizar esse sonho ou esse objetivo que você tanto quer. Eu não estou falando que Deus não vai realizar esse sonho ou objetivo. Eu estou falando que se você não lê a Bíblia, que você não jejua, se você não ora, isso fica um pouco mais complicado. Agora, se você lê a Bíblia, você ora, você jejua, isso facilita ainda mais. Por quê? Por conta que Deus, ele vai começar a te abençoar mais, ele vai começar a falar mais com você nas suas orações. Tudo que você for fazer na sua vida vai começar a dar mais certo. Os seus caminhos vai se abrir. Tudo vai começar a dar bom na sua vida. Por quê? Por conta que você vai estar buscando a face de Deus. O Espírito Santo, ele vai estar ali do seu lado. O Espírito Santo, ele sempre está do nosso lado. Porém, quando você é uma pessoa mais de oração, de leitura bíblica e de jejum, o Espírito Santo, ele sempre vai estar te abençoando mais. Ele sempre vai estar abrindo caminho. Se você trabalha, se você estuda, no seu trabalho, o Espírito Santo, ele vai começar a falar com você, ele vai começar a te dar palavras para você falar para alguém na sua escola onde você estuda. Se você é uma pessoa dessa, de oração, leitura bíblica e jejum, o Espírito Santo vai começar a falar com você para você entregar uma mensagem ou uma palavra para alguém que está com o coração partido, com o coração machucado ou que está sem rumo na vida. Deus, ele é o Deus impossível. Ele pode te falar as coisas independente do lugar onde você está. Você pode estar na sua casa, você pode estar na rua, você pode estar na igreja, independente do lugar onde você está. Deus, ele pode falar com o ser humano através de vários jeitos, através de sonhos, através da igreja, ele pode usar pastores para falar com você, ou até mesmo ele pode estar falando com você na sua oração ou no seu dia a dia com você. Você está lá orando, o Espírito Santo vai lá e fala o que você deve fazer. Se você deve entregar uma mensagem para alguém, ou se você precisa fazer tal coisa, se você precisa orar para uma pessoa, se você precisa mandar uma mensagem para uma pessoa. Deus, ele é o Deus do impossível. Deus, ele pode fazer coisas extraordinárias na vida de uma pessoa. Tudo que nós fazemos é a vontade de Deus. Tudo que nós fazemos é tudo no tempo de Deus. Se nós prestarmos atenção, se a gente fazer as coisas fora do tempo de Deus, as coisas vão começar a dar errado. Por quê? Por conta que Deus ele vai olhar pra gente e vai falar: não, ainda não é tempo de você fazer tal coisa. Muitas das vezes você está na igreja, você já sabe o seu nome, você já sabe o que você precisa fazer, porém ainda não é o tempo que você pode fazer isso. Ainda não é o tempo de Deus.
Por isso que sempre tem o começo, meio e fim. Nós necessariamente precisamos que ficamos no tempo de Deus. Esperamos pelo tempo de Deus. Claro que nós não podemos esperar de braços cruzados. Nós temos que esperar como? Lendo a Bíblia, jejuando e orando, buscando a face de Deus. Você pode orar, você pode usar os Salmos 91, você pode usar qualquer versículo bíblico e falar: Pai, eis-me aqui, Senhor. Eu quero buscar a tua face, Pai. E você pede o que você quiser. Você conversa com Deus. Você fala: Pai, eu preciso de tal coisa. Eu quero saber, Senhor, se já está no tempo, se eu posso fazer tal coisa. Se Deus liberar, é porque já está no tempo dele. Se ele não liberar, é porque ainda falta finalizar algumas coisas, ou que está precisando melhorar algumas coisas. Porém, não significa que você não vai fazer aquilo. Pode ser que demore, pode ser que não. Isso vai da pessoa e de Deus. Queridos, não adianta nada eu só querer viver planejando as coisas para minha vida no futuro, sendo que eu não posso cumpri-las depois futuramente. Eu no futuro, eu quero comprar um carro. Eu quero fazer tal coisa. Querido, se você não se esforçar, se você não buscar a Deus, se você não ter uma leitura bíblica, se você não jejuar, se você não fazer nada, esse seu sonho de comprar um carro, ou de fazer uma faculdade, ou de fazer qualquer outra coisa, isso vai se tornar mais complicado. Porque o que Deus quer, Ele quer que a gente chegue até Ele. Ele quer que a gente busque a face dEle. Ele quer que a gente chegue nele e conte o que nós estamos precisando, o que nós estamos querendo. Deus, Ele não vai negar nada. Ele simplesmente, Ele vai esperar pelo tempo dEle e Ele vai estar capacitando a pessoa para que a pessoa ela possa ter aquilo que ela tanto deseja. Isso para a pessoa às vezes pode estar demorando, ela pode ficar amargurada com o tempo, ela pode blasfemar, pode falar: Deus não me ama mais, Deus não está olhando para mim, Deus me esqueceu, Deus esqueceu dos meus desejos, dos meus sonhos, dos meus objetivos. Queridos, isso é uma plena besteira do que você está falando ou pensando. Por quê? Porque Deus, Ele ouve tudo o que nós falamos e Ele também sabe o que estamos pensando. Porém, se para nós pode estar demorando, para Ele ainda não está no tempo certo. Por isso que muitas das vezes isso pode estar demorando um pouco. Deus, Ele faz tudo planejado para que não possa ter erro, porque Ele sabe que se Ele fizer antes, pode dar errado. É por isso que Ele é um Deus perfeito, Ele é um Deus do impossível, Ele é um Deus maravilhoso. Se tem um irmão que está com uma doença grave, se tem um irmão que ele está precisando tanto de um milagre, não se preocupe. Deus, ele é o Deus do impossível. Ele pode abençoar esta pessoa, mas só espere só mais um pouco, porque Deus, ele faz tudo planejado, porém ele faz tudo perfeito. Ele nunca falha. Se ele falou, está cumprido. Se ele falou, pode esperar, porque Ele vai cumprir. Ele não é um Deus de mentira, Ele é um Deus de promessa e Ele cumpre. Se Ele falou que você vai melhorar desse enfermo, não se preocupe, cedo ou mais tarde você vai melhorar desse enfermo. Se Deus falou que Ele vai te dar tal coisa, não se preocupe, cedo ou mais tarde Ele vai te dar tal coisa. Se Ele falou que você vai fazer tal coisa, que você vai trabalhar na obra dele, que você vai ser um grande profeta, que você vai ser um levita, que você vai ser o que for na casa dele ou fora, tanto na vida espiritual quanto na vida material. Não se preocupe, cedo ou mais tarde
Deus ele vai estar te capacitando. Eu tenho certeza que ele já está te capacitando para futuramente, cedo ou mais tarde, e ele estar te abençoando com aquilo o que você tanto planeja ou quer. Porque ele é um Deus de promessas, ele é um Deus que não falha, ele é um Deus que cumpre, ele é um Deus perfeito. Se para você pode estar demorando, não se preocupe, para ele ainda não está no tempo, mas quando chegar no tempo, querido, se prepara, porque grande vai ser a promessa, grande vai ser a bênção na tua vida. Não se preocupe, espere em Deus, mas continue firme, continue orando, jejuando, lendo a Bíblia e cada dia mais buscando a face de Deus, porque Deus ele é perfeito, Deus ele é maravilhoso, Deus ele não falha. Se Deus falou, está cumprido. E não se preocupe, diariamente você não está sozinho, porque além de Deus estar te olhando lá de cima, junto com seu filho Jesus, ao lado direito dele no trono lá de cima, não se preocupe, por conta que tem anjos, arcanjos, querubins, serafins e além do Espírito Santo ao seu lado, te cuidando, te protegendo, te abençoando, te livrando de todo qualquer mal. Amém? Queridos, essa foi a palavra de hoje. Que Deus abençoe vocês, que Deus possa ter falado muito com vocês através dessa mensagem. Continuem firmes e fortes, continuem lendo a Bíblia, continuem orando, jejuando, porque vocês não estão perdendo nada. Vocês estão no caminho certo, porque ele é um Deus perfeito. Se ele falou, não se preocupe, cedo ou mais tarde ele vai cumprir. Amém? Deus abençoe a todos e até um próximo vídeo.